caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você hoje que esse vídeo, seja você pregador, palestrante, formador ou nada disso, você assista até o final, compartilhe com aquelas pessoas que sim, elas que dão palestras. Se você não é pregador, você vai falar, não Leandro, esse vídeo não é para mim, é para você também. Por quê? Porque existe uma relação de amizade. Então, quando a gente tem um amigo, a gente ajuda a pessoa a crescer. E eu tenho percebido, até porque direto eu tenho a responsabilidade aqui de pregar a palavra, eu tenho percebido com muita preocupação palestrantes, pregadores hoje em dia, que têm falado umas coisas meio estranhas. E eu fiquei pensando, né? O negócio não é aqui para fazer um montão de acusações e críticas e detonar a galera toda. Não se trata disso. Se trata de realmente dar uma orientação, porque o negócio tá feio, gente. E eu queria ser assim. Eu sei o que falta para essa galera. O que falta para essa galera é algo muito simples, né? Tanto que é o tema de hoje. Isto não é um curso. Ainda que nós vamos tratar sobre pregação aí nas próximas semanas, e não são todas as semanas, são algumas semanas só, porque a ideia é o que eu fale auxilie quem é pregador e quem não é. Mas o que falta para essa galera? Falta uma coisa básica, muito básica. Quando você ouve, eu vou pegar um exemplo aqui, eu espero que a pessoa ela entenda que eu estou fazendo uma crítica, querendo que ele ajuste, que essa pessoa ajuste, sua pregação, ajuste o que ela fala na hora da pregar. A pessoa pegou e soltou assim: é preciso primeiro ser cristão para depois ser católico, porque senão não vale de nada. Bom, a pessoa não sabe nem o que é um cristão nem o que é um católico. Porque um católico é um cristão em primazia. Não tem, eu não sei de onde tiram esses... Porque a pessoa quando fala isso, não é que ela não sabe. A pessoa quer impressionar, sabe? Quer criar um clima diferente, quer mexer com as pessoas. Outras pessoas, outros que vêm com aquele início assim, forte, pesado, falando... iniciando com palavras fortes, mexendo com as emoções das pessoas, mas aí o cara não sabe como encerrar, não sabe o que falar. Você fala, meu amigo, tem alguma coisa errada aí nessa sua palestra, tá faltando um contexto, tá faltando outros. Às vezes vão fazer celebrações da palavra, quando não há possibilidade de ter a missa aí, para que as pessoas possam comungar, é chamado um ministro leigo, não é uma missa, e aí a pessoa vai para o ambão e vai explicar o evangelho e você vê que está faltando contexto. E quando não falta contexto, às vezes a gente vê que a pessoa pega algumas palavras que são tema, por exemplo, vou pegar um tema forte aqui, que é o que eu fiquei sabendo. Então, se este amigo ouvir também, entenda, não se traz uma crítica à sua pessoa, mas de uma percepção de que falta orientar melhor as pessoas na hora que você pegar um tema forte como esse. Parece que em meio ao evangelho, em meio às palavras, havia tema sobre a morte. E aí, gente, você tem diversas coisas a falar sobre isso. Ele não tem um contexto só. E não só a questão de que vão ter vários contextos, porque você pode tratar da morte espiritual, da morte física, da preparação para este momento na vida das pessoas, de como lidar com o luto. Então são vários temas aí que podem ser tratados. Se a pessoa não sabe,
problema. Mas pode acontecer da pessoa levantar muito o sarrafo para a vida das pessoas, né, que lá estão, e acreditar que elas estão preparadas para ouvir do jeito que você fala e não preparar o caminho para aquilo, né? Quando você pega, por exemplo, o exemplo de um mártir, o exemplo de alguém que se preparou, não sei, né? Vamos pegar aqui ali, por exemplo, Jesus não, é Paulo, já dizendo que está preparado para aquele momento. E você não prepara as pessoas. O máximo que você vai conseguir, não é nem o mínimo, é o máximo que você vai conseguir é deixar as pessoas assustadas. Porque quando você entrar com isso, você já está falando de uma pessoa que teve uma vida espiritual, que teve um desenvolvimento psicológico, né? Que o próprio Jesus foi trabalhando nessa pessoa por muitos anos. E aí, mas tem senhoras e senhores lá de muito tempo. Mas você não preparou as pessoas para isso. E entenda, nós estamos numa época de crise intelectual, de crise educacional. E aí você já quer chegar num tema e já colocar para as pessoas que elas têm que ser como São Paulo. Calma. É lógico que elas têm que ser, né? Buscar esta santidade. Mas é necessário preparar os corações. Então o pessoal já vem e já dá aquela pancada no povo. Calma, vai devagar. Vai devagar. Tem pregação que o pessoal fica, né, não vai, não avança? Tem. Mas tem uns que querem ir muito longe. Ou ele acredita realmente que as pessoas estão entendendo 100% do que ela está falando. Nós temos que ajustar as nossas palavras. Leandro, quem é você? Né? Já te vi pregar, suas pregações não são as melhores dos melhores pregadores. Olha, pode ser que não seja. E eu acredito que não seja mesmo. Eu acredito que tem pregadores muito mais eloquentes do que eu e até talvez muito mais ungidos no sentido de realmente ter apresentar uma vida espiritual muito maior do que a minha. Eu não me considero, né, o melhor pregador. Mas acho que alguma coisa eu tenho para ensinar e fazer você perceber que mesmo hoje em dia eu tenho visto esses daí que são muito mais proféticos, vamos dizer assim, muito mais eloquentes, e me parece que há algum problema aí. Me parece que esse pessoal não tem catequese. E esse é o grande problema que eu tenho visto em todos os pregadores, a falta da catequese. Se você não consegue, né, entender a doutrina católica, e essa doutrina católica não se relaciona com o evangelho que você lê, tem algum problema em você. E eu tenho visto isso muito geral. E alguns se consideram muito proféticos e aí não estudam. E outros se consideram muito eloquentes e aí não rezam. Você fala, o que está acontecendo com vocês? Isso não era assim. E aí algumas pessoas podem dizer, não, então, mas aí pode ser porque o cara é pregador de movimento tal, sei lá, da renovação carismática. Então eu tenho que dizer para vocês que isto não é uma desculpa. Eu dei uma procurada e realmente faltam, num geral, aí falando de todas as pastorais, livros de formações, mas na renovação eu percebo que não falta. O que talvez esteja faltando é esse pessoal ler, né? E não venham dizer que não tem. Por quê? Porque recentemente eu pedi para um amigo que é da renovação, né? Leandro, você já foi? Já. Fui até coordenador por uns 4 anos aí de grupo de oração. E depois dei formações. Fui do grupo de formação. E fiz pregações. Até hoje me chamam, né? Tô tentando aí, mas não tá subindo de jeito nenhum uma palestra que eu dei na semana de Pentecostes, né? Semana de preparação para Pentecostes. Não tá subindo a palestra, talvez eu faça de algum modo. Inclusive é uma do querigma, que é pecado de salvação. Então eu dei uma bela olhada aqui, lida em algumas coisas dos 2 livros aqui, ó, de formação para o Ministério de Pregação. Esse aqui é uma visão revisada. Essas edições aqui tem toda a roteirização, explica sobre a palavra de Deus e tudo mais, ele dá toda a instrução. Então, pregador, não tá faltando não, cara.
Ele dá toda a orientação de como você monta a sua pregação, começo, meio e fim. Tem gente que fala, mas não tem informação. Tem informação. Informação não está faltando não. Mas, há uns tempos atrás, tinham essas daqui, ó. Isso daqui é mais orientação. Então, eu considero isso aqui, parece mais resumo de palestra do Ronaldo José de Souza. Ó, isso aqui é meu. Então, eu li, tá? Quando eu estava na renovação, eu li as coisas da renovação, ok? E não joguei fora, não, porque tem umas coisas muito boas. Tem gente que fala assim, os materiais, não. Material, se o pessoal não estuda, é culpa deles. Não é culpa de quem está dando as orientações lá da coordenação, não. Ó. Ronaldo José de Souza, pregador ungido, missão e espiritualidade. Aqui é resumo de pregações. Ele dá orientações, né, de pregações para pregadores, de como é que o pregador tem que pregar. Como é que esse homem tem que estar ungido, né? Tem que estar realmente na oração, vida de oração e tudo mais. Então, não falta isso, ó. Orientação. Mas esse daí não é de metodologia. Bom, se tem aquelas apostilas que são ali revisadas e novas, teve o roteirização de elaboração para roteiros para pregações e ensinos passo a passo em 3 edições. Né, formação para pregadores do Dercides Pires da Silva e as roteirizações, ó, metodologia com poder do Espírito Santo. Então, senhor carismático, não vem falar para mim que não tem formação para vocês, porque tem. Aqui, ó. Eu li tudo isso aqui. Né? Isso daqui é uma versão também é atualizada. Isso aqui é mais velho do que aquelas apostilas, mas aqui basicamente tem o mesmo que tem lá. Né? Então não está faltando orientação, né? Mas eu não sou da renovação. Olha, eu diria que você pode ler tranquilamente. O pessoal de Goiânia é muito bom lá da renovação, né? É sempre de Goiânia. Que coisa incrível. Eu lembro do Roberto Ricardo. Não sei se ele ainda tá. Né? Aqui é o Dercides Pires da Silva, né? E muito boas orientações que são dadas aqui. Toda a roteirização, como é que você se prepara, como é que começa, como é que o cara descobre que é pregador, ó. Mas algumas pessoas falam, não, mas mas você leu só agora. Não, meus queridos, tinha uma formação de pregadores do José Prado Flores chamada Formação Querigma, e o número 2 é Formação para Pregadores. Aqui, ó. Sabe de quando é esse livro aqui? Parece novo? Se parece novo, eu vou assustá-los. Esse livro eu tenho desde 2000. Ou seja, esse livro tem mais de 20 anos aqui comigo. Deixa eu ver de quando é. Fevereiro de 2000 esse livro. Eu comprei em 2000. 6ª edição. Aqui, ó. Edição número 6ª edição. Do José Prado Flores. Isso aqui é uma coleção de vários livros, né? Muito bom. José Prado Flores realmente é muito bom pregador. É Salvador Gomes também. É de Guatemala. O Salvador Gomes. E o José Prado Flores já é bem conhecidão. Aí, ó. Né? Todas as formações desse livro. Então tem esse aqui ainda é vendido, viu? E é legal porque ele vem com uns exercícios para você fazer, como pregar, como falar, qual é a motivação que você usa. Vários exercícios. Bom, mas agora você que tem trocentos anos aí na igreja, agora você pode pirar. Bom, você vai falar assim, não, mas eu não conheço nenhuma apostila, né? Não, eu tive que fazer isso porque o livro já estava emborcado, já estava aberto, e eu tenho há muito tempo, né? Então quem lembra de um papo da renovação? Isso aqui quando eu lia, eu não era da renovação, tá? É mais ou menos assim, eu fui de grupo de jovens, aí eu fui para a renovação, depois eu saí da renovação e me tornei catequista. Só para resumir, assim, para ficar mais fácil. Então tem, ó, formação de pregadores. Esse aqui é antigão, gente. Eles chamam aqui até de ofensiva nacional. Olha isso, meu. Esse aqui é da editora Santuário. Tassiano Ferreira Barbosa, quando era coordenador. Teoria e prática. Que é o mesmo que tem lá, tá? Só tá atualizado. Só fizeram atualizações das palavras, mas basicamente é a mesma coisa. Tem toda a estrutura do plano de pregação, como é que funciona, como é que você percebe as inspirações e tal, quando você reza para poder montar uma palestra. Não pode chamar de palestra, tem que chamar de pregação. Nós vamos falar sobre isso aqui, eu vou dar uma opinião sincera. Eu sei que tem, né, as divisões e tal, mas
Eu acho que às vezes é melhor... Bom, a gente fala no próximo dia sobre essa divisão que o pessoal faz. E se você acha que eu não sei, ó, aqui ó, eu li, ó, módulo de formação para formadores, 1 e 2. E aí, eu dei as formações, algumas eu não dei porque não liberaram. Né? Na época eles só falavam para dar 1, a 2 e a 3, mas eu acho muito triste, porque as outras apostilas são melhores. Ó, isso aqui eu dei no grupo de perseverança. Eu dei, inclusive hoje a catequese que eu dou teve base isso aqui. Me ajudou muito. É claro que eu montei depois de acordo, né, a catequese. Só avisando que eu não fujo nada do que tá aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, ó. Catecismo Maior de São Pio X. Tá aqui, o Catecismo Romano tá pra cá. Então eu uso ali como base, mas a metodologia, aquilo que eles orientavam para ensinar, deu a base para poder compreender como é que as pessoas hoje não estão entendendo a relação da palavra de Deus com o catecismo, né? Que tudo isso é palavra de Deus, a tradição. Ali explica. Então não vem falar para mim, você, senhor carismático, que você não consegue fazer essas relações, porque tá aqui, tá bem explicadinho, tá muito bem explicado, aliás. E aí, ó, as apostilas de formação desse pessoal, ó, o pessoal diz que eles não estudam, lógico que estuda, quer dizer, tem material para estudar, se não estuda, aqui, ó, identidade, isso aqui é só um geralzão, tá? Só um geralzão, pra você entender que tá faltando formação, estudo e catequese. A sua catequese está ruim. Se você prega mal, a sua catequese está ruim. Não é só porque você reza pouco, né? É porque está te faltando esse tipo de base. Ó, carismas. Isso aqui que a gente falava. Tem umas coisinhas que a gente precisa corrigir ali. Tem. Ó, grupo de oração. A oração na vida cristã, deixa eu ver se dá, porque tem hora que a luz fica atrapalhando. Aqui, ó, bonita essa daqui, né? Essa aqui é a 4. Ficou bonito. Aí vem os módulos que o pessoal nunca fala. E que eu acho que tinha que falar mais até. Tem um que até falam, aí eles fazem uma formação geral, falam sobre deles, né? Aqui, ó, santidade. Aqui explica, aqui faz a relação da igreja. Aqui fala de dons, os 7 dons do Espírito Santo. Superior ao carisma, tá, gente? É superior ao carisma. Liderança na relação. Aqui, ó, igreja. Fala sobre a Igreja Católica. Explica como funciona, como é que você, onde você está inserido. Como não tem? Tem, claro que tem. E ó, doutrina social. Tem todas as orientações. Então não tá faltando. Tá faltando é você ler, estudar, entender melhor e fazer a relação, né? Se você não consegue hierarquizar, igual que eu falei agora, hierarquizar, dar uma ordem da vida espiritual, da vida sacramental, compreender onde está o carisma, onde está o dom os dons do Espírito Santo, aqueles 7. Você não consegue fazer isso? Nem comece a pregar, porque você não consegue fazer a relação. Já que vocês ficam falando que são do Espírito Santo, pelo menos saiba fazer esta hierarquia, né? E entender onde é que funciona um, onde é que funciona o outro. E não é só os carismáticos, eu estou pegando da renovação, porque lá tem muito pregador, né? Então fica mais fácil de falar para um grupo, mas eu sei que tem palestrantes em grupos de jovens, em encontros de casais, tem palestrantes e pastorais, e esse pessoal precisa ter catequese para poder linkar uma coisa com a outra. Se você não consegue fazer isso, vai ficar impossível, né? Não vai ter jeito, sua pregação vai ficar manca, vai ficar atrapalhada, você vai ficar perdido no meio do caminho. Ok? Eu espero que estas breves dicas, ó, não falta material para estudo. Mas eu não sou carismático. Eu diria para você, olha, as apostilas são ótimas, ajudam pra caramba, são bem instrutivas, viu? Então fica aí de indicação para vocês, viu como mostrei todo o arsenal. Você leu? Li, claro que eu li. Se eu tinha que formar o povo, como é que eu não lia? E aí a gente começa a entender, né? Tanto que eu fui descobrir o carisma ao qual eu tô mais tocado, que é a catequese,
exatamente por isso. Porque participei, eu falei, puxa, eu gosto do pessoal aqui, mas não é meu lugar. Aí eu fui pra catequese. E até hoje me chamam pra pregar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. E a todos vocês, que Deus os guarde.